Bom é louvar o Senhor e cantar salmos ao nome do Altíssimo. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz e o amor de Deus estejam com todos vocês e pelo canal GAT RCC para mais uma formação. Hoje, como eu havia prometido em um dos vídeos anteriores, vamos falar sobre o louvor no grupo de oração. Então, por que falarmos sobre o louvor? O louvor é um dos principais elementos de uma reunião de oração. Se você se lembra, em um vídeo anterior nós falávamos que existem os elementos que não podem ficar de fora de uma reunião de oração, que é o louvor, que é a pregação e que é também o batismo no Espírito Santo. Nós vamos falar então sobre o louvor. Louvor deve ser a oração predominante das nossas reuniões do grupo de oração. E muitas vezes, a gente valoriza muito a música, e ela tem realmente o seu valor nas reuniões de oração, mas muitas vezes nós gastamos muito tempo em nome do louvor, cantando muitas músicas que nem sempre são músicas de louvor, né? Então, o louvor ele deve ser a oração predominante das nossas reuniões de oração. Vamos ouvir o que o Catecismo da Igreja Católica, no número 2639, a Igreja nos fala assim: o louvor é a forma de oração que reconhece mais imediatamente possível que Deus é Deus. Canta-o pelo que ele mesmo é, dá-lhe glória mais do que pelo que ele faz, por aquilo que ele é. Participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé antes de o verem na glória. Por ela, o Espírito se associa ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunha do Filho único em quem somos adotados e por quem glorificamos ao Pai. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele que é sua fonte e termo final, o único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos feitos. Esta é uma palavra da Igreja, está no Catecismo da Igreja Católica, no número 2639. Então, aqui a importância do louvor, de nós termos a consciência de louvarmos mais e mais o Senhor, louvar mais a Ele por aquilo que Ele é do que por aquilo que Ele já fez, daquilo que Ele faz em nossa vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o louvor, o que significa? Já que nós estamos falando em louvor, que é a oração predominante, que é a oração muito importante, que é reconhecermos a Deus como único Senhor. O louvor, ele é uma aclamação, ele é um aplauso, é um elogio, ele é um enaltecimento, uma exaltação, uma reverência, uma valorização, uma homenagem e uma honra que nós prestamos a Deus. Então veja que é como são momentos festivos, né, de nós reconhecermos mesmo a grandeza do nosso Deus. A reunião de oração é o momento, dentro da reunião de oração, o momento do louvor é um momento que nós podemos aprender a louvar o Senhor. Eu confesso a você que eu, aos meus 21 anos de idade, eu ouvia falar de louvor, mas de fato eu não sabia o que significava de fato, o que era mesmo. E ali no grupo de oração Emanuel, meu primeiro grupo de oração, quando eu cheguei lá, jovenzinho, com 21 anos, eu e minha querida Edneia,
Aliás, naquele tempo eu fui convidado por ela para estar naquele grupo. Foi ali que eu comecei a aprender a louvar o Senhor. Foi ali que eu comecei também a participar dos momentos de louvor deste grupo de oração. Comecei a ver as outras pessoas que chegaram antes que eu no grupo de oração, fazerem aí seus louvores de uma forma muito simples, mas muito profunda. E eu comecei também, então, vendo aquelas pessoas, comecei a fazer o meu louvor, mesmo com toda a minha timidez, com todo o meu respeito humano, aquele meu medo de falar alguma coisa errada, né, que a gente sempre pensa, especialmente quando a gente é mais novo. E eu ali comecei, então, a fazer os meus primeiros louvores. Isto me fez desejar, vendo os outros, me fez desejar a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor, a glorificar o Senhor, a enaltecer o nome de Deus, a exaltar, não é? Isso tudo foi me abrindo o coração e começava a nascer dentro de mim, então, aquela vontade de falar, de expressar, e aquilo que o Espírito Santo movia em meu coração. Então eram louvores, eram frases muito puras, vindas da ação do Espírito Santo. Irmãos, é claro que nós, nos nossos grupos de oração, nas nossas reuniões, nós não temos uma sequência para todas as reuniões, como se fosse um rito, como nós temos na celebração, como nós temos na Eucaristia. Os momentos eles são deslocados de acordo com a inspiração do Espírito Santo, mas eu sempre vejo que, especialmente nas reuniões que eu procuro assim conduzir, levar sempre os primeiros momentos do grupo de oração, logo após aquele momento de animação, levar as pessoas a clamarem o Espírito Santo. Por quê? Quando nós clamamos o Espírito Santo, nós já vamos criando aquela atmosfera espiritual, aquele clima espiritual ali na reunião, onde começam a nascer, então, os louvores. Muitas vezes a gente começa já seco no louvor, e aquele louvor meio que decorado, meio que superficial, porque nós não trouxemos, não fizemos, não proporcionamos, não construímos aquela atmosfera espiritual que nos é dada pelo Espírito Santo. Então, nós podemos sim iniciar as nossas reuniões, depois da nossa animação, nós já clamarmos o Espírito Santo. Depois, tudo irá fluir mais poderosamente, mais profundamente. O louvor, ele sempre nos fará reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Todas as vezes que nós louvamos a Deus, nós vamos reconhecendo então que o Senhor, Ele é grande, que Ele tudo pode, que nós somos meras criaturas, que somos amados por Ele e que tudo que é de melhor o Senhor proporciona para nós. Então, nós, mesmo nos momentos de situações difíceis, nós devemos louvar o Senhor. Devemos glorificar o Senhor. Mesmo em meio a situações de dor, devemos louvar a Deus, pois é infinitamente maior que as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas enfermidades. Somos aí chamados, então, a fazermos o sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? No Antigo Testamento, sacrifício de louvor. O que as pessoas faziam? Elas sacrificavam um animal, colocavam sobre o altar e ofereciam ao Senhor. Quer dizer, eles tinham que matar um animal para fazer isso. O nosso sacrifício de louvor,
que nós fazemos hoje, que é nós mortificarmos o nosso ego. Nós, como se diz, vamos dizer assim, a palavra forte, matar o nosso querer para que o querer de Deus seja manifestado em nossa vida. Não é difícil nós louvarmos a Deus quando nós estamos numa boa, quando tudo de bom está acontecendo na nossa vida, não é mesmo? Mas quando também acontecem as coisas tristes, as coisas difíceis, vamos louvar a Deus, porque através daquela situação de dificuldade que nós estamos vivendo, Deus tirará um bem maior para a nossa vida. Em tudo, dai graças. Devemos dar graças a Deus por tudo, porque tudo Ele faz para nos favorecer. São Paulo, em Efésios 5:20, ele nos diz: rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, rendei graças sem cessar em todos os momentos, momentos difíceis, momentos fáceis, momentos tristes, momentos alegres. Quando nós recebemos ou quando nós percebemos a grandeza de Deus, nos vem a inspiração e a espontaneidade para louvarmos o Senhor. Por isso, o louvor. Por isso, antes do louvor, clamar ao Espírito Santo, para que esta grandeza de Deus, ela seja reconhecida pelo nosso espírito, unido ao Espírito de Deus, para glorificar, para louvar o nome do Senhor. É necessário louvar a Deus sempre, por todas as coisas. Que a experiência de Deus e a oração de louvor, elas caminham de mãos dadas. Se eu experimento a presença de Deus, então eu louvo. Eu tenho coisas maravilhosas para dizer ao nosso Deus. Se eu experimento esse poder de Deus na minha vida, a sua presença, a sua unção em mim, eu vou caminhar de mãos dadas com esta oração de louvor ao nosso Deus. Quem proclama os louvores do Deus vivo, manifesta a sua experiência de Deus e, ao mesmo tempo, cresce nela. Olha que maravilha! Proclamar os louvores de Deus é a manifestação da experiência de Deus. E cada vez mais nós fazermos que essa experiência cresça dentro de nós. Vamos louvar então o Senhor, vamos passar a ser pessoas de mais louvor do que de petição, do que de reclamação, não é? Todos os participantes de uma reunião de oração podem e devem expressar os seus louvores de forma coletiva, né? Todos juntos, ou também individualmente, falando em voz alta, para que todos participem da nossa oração, participando, falando frases curtas, mas que venham do seu coração. Não é formular uma frase elaborada, bonita para os ouvidos, não, porque nós não seremos analisados pelas palavras bonitas que nós estaremos falando, mas nós estaremos sendo acolhidos pela graça de nosso Deus. De forma bem simples nós devemos fazer os nossos louvores. Podemos usar também o livro dos Salmos na nossa reunião de oração, nós citarmos aqui um versículo, orarmos com ele, fazermos nosso louvor em cima dele. Aliás, a própria palavra Salmos significa louvor, não é? Vem de Salmos, o louvor. A palavra louvor vem de Salmos, que é traduzido como louvores. Então, meu irmão, o nosso louvor não é para impressionar as pessoas, como eu disse, nem para impressionar a Deus, muito menos, mas para chegar e tocar o coração de Deus, para sermos assim, sentirmos o acolhimento do Senhor.
porque a gente falando com Deus, nós sentimos a intimidade com Ele. Falando com Deus, nós nos sentimos acolhidos. A nossa fé aumenta, a nossa fé cresce. As nossas orações do dia a dia também, meus irmãos, não só no grupo de oração, mas as nossas orações do nosso dia a dia devem conter em seu repertório, deve conter no seu enredo também momentos de louvor. Isso é muito importante. E quando nós fazemos isso nas nossas orações pessoais, na nossa oração em casa, quando nós chegamos no grupo de oração, ali é uma maravilha, não é? Vai render muito mais, não é? Vai ser muito mais maravilhoso, muito mais profundo. Temos muitos motivos para louvar o Senhor. Você pode dizer, mas eu vou louvar, vou elogiar a Deus por quê? Meu irmão, minha irmã, nós temos muitos motivos. Talvez nós poderíamos até um dia tirarmos para falar sobre isso. Mas são muitos os motivos que nós temos para louvar. Como o Catecismo nos fala, primeiramente e acima de tudo, louvar a Deus por aquilo que Ele é. Nós nos preocupamos em louvar e agradecer por muitas coisas que o Senhor faz, que o Senhor fez na nossa vida, mas o primeiro de tudo, louvar a Deus por aquilo que Ele é. O que Deus é? Deus é amor, Deus é bom, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Tudo isso nós podemos louvar. E dentro dessas palavras, dessas qualidades que nós estamos falando de Deus, nós podemos colocar outras palavras. Por que Deus é bom, né? Nós podemos dizer isso tudo. Depois nós podemos louvar a Deus por aquilo que Ele fez. Deus fez todas as coisas, por aquilo que Ele faz hoje. Também podemos louvar a Deus por aquilo que Ele fez em nós, por aquilo que Ele faz em nossa vida. Então, são N situações que nós temos para louvar a Deus. E nós podemos treinar isso todos os dias na nossa vida de oração, nos nossos momentos de oração. Isso é muito importante, irmãos. Louvar é diferente de agradecer, de adorar, de dar ação de graças, né? É diferente. Louvar aquilo que nós falávamos. Vamos repetir aqui. Louvar significa o quê? Louvar significa aclamar, aplaudir, elogiar, enaltecer, exaltar, reverenciar, valorizar, homenagear e honrar o nosso Deus. Podemos, e é muito importante, nós fazermos isso todos os dias. É diferente da súplica também, da intercessão, da petição, do pedido de perdão, é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas misturam tudo, né? Começam louvando, passam para petição, começam a pedir perdão, fazem aquela salada, né? Aquela salada de fruta, no final não sabe mesmo o que foi, se foi um louvor, se foi uma petição, o que foi. Deus ouve? Ouve, né? Mas é mais importante até mesmo para nós rezarmos assim, direcionado, conduzir a nossa oração de louvor, para que nós mesmos entendamos, para que nós reconheçamos esta grandeza de Deus em nossa vida. Muitos também dizem, né? Vamos louvar o Senhor, vamos cantar tal música. Muitas vezes aquela música não tem nada a ver com louvor. A música não é sinal de louvor, né? Outras pessoas falam assim, vamos ouvir um louvor agora, aí colocam a música lá, uma música de perdão, até a música de ato penitencial. Não, louvor, é aquilo que nós falávamos agora, não é? Então não significa louvar, a gente pode louvar cantando, agora não significa que a música em si seja um louvor. Irmãos, nós queremos então aqui, né? Nosso vídeo já ficou um pouco grande. Nós, talvez em outra oportunidade, nós voltaremos a falar sobre o louvor. Você pode também colocar os seus comentários, se você tiver alguma dúvida, coloque ali
e nós vamos responder para você, vamos direcionar para você. Tem um livro que a gente usava muito no começo dos nossos grupos de oração, Saiba Participar de Grupos Carismáticos, do Padre Alírio Pedrini. Gente, esse livro é uma riqueza, mas é tão simples, né? Que a gente pensa, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? São tantas coisas, as nossas formações no começo do grupo de oração eram feitas com esse livro aqui. Nós rezávamos, nós orávamos inspirados pelos ensinamentos do Padre Alírio. Então, você ainda encontra para comprar. Saiba Participar de Grupos Carismáticos. Isso aí. E nós, no próximo vídeo, nós vamos ver sobre a música no grupo de oração. Eu peço a você que deixe ali o seu like e que você também se inscreva nesse canal, GAT RCC. Eu preciso da sua inscrição para que o nosso canal possa crescer. Nós estamos com 100 e poucas inscrições só. Vamos chegar ali a 1000 inscrições, pelo menos, para a gente poder fazer transmissões ao vivo. Isso é importante, tá bom? Ajude, vamos fazer a nossa parte. Dê o seu like, também compartilhe com todas as pessoas, especialmente do seu núcleo, do seu grupo de oração. Tá joia? Deus te abençoe, fique em paz.